A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos. Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Josivan. Esse mês iremos trabalhar, estudar os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Porém, para entendermos a questão do Novo Testamento, dos Evangelhos e Atos, nós necessitamos nos recorrer ao período do silêncio de Deus, ao período interbíblico que se encontra entre o Antigo e o Novo Testamento. Então eu convido vocês a mergulhar comigo nessas páginas da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Então, primeiramente, nós precisamos entender, fazer perguntas. Lembra a questão que eu falei? Desde os outros estudos nossos, fazer perguntas. O que foi o período interbíblico? Por que se chama período interbíblico? Por que se chama período de silêncio? Quais os grandes impérios, quais os grandes reinos que dominaram nesse período? Quais as grandes mudanças que houve para os judeus? Quais os grandes grupos religiosos, as seitas religiosas que surgiram? Então são perguntas que nós precisamos tentando responder. A primeira delas é: por que eu tenho que estudar o período interbíblico? Tá? Então a resposta eu já vou falando para vocês. A resposta é basicamente primeira, porque no período interbíblico nós estudamos a história, um período histórico, para entender o que aconteceu até chegar ao Novo Testamento. Segundo, para entender a cultura do Novo Testamento, nós temos que entender, para entender a cultura, nós temos que ir para o período interbíblico. E outra, para fazer uma ligação entre o Antigo e o Novo, o Antigo e o Novo Testamento é de extrema importância. Então eu falei três necessidades de entender o contexto histórico, cultural, e entender a ligação do Antigo para o Novo. Muito bem. Agora, o que é o período interbíblico? Então tem vários nomes do período interbíblico. Período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é conhecido como período interbíblico, intestamentário, isto é, entre os testamentos. Esse período ficou conhecido como interbíblico porque foi um tempo em que não houve palavras proféticas vindo da parte de Deus. Alguns chamam de 400 anos de silêncio. Então, temos 4 nomes para esse período: período interbíblico, período intestamentário, período do silêncio de Deus. Tudo bem? Então, três nomes aí para o mesmo período. Mas não é que Deus ficou em silêncio, é outra coisa, tá? Deus é Deus, ele não fica em silêncio. O silêncio profético. O último profeta do Antigo Testamento, o Malaquias, até João Batista, Deus fala por muitas maneiras, de muitas formas, no sentido profético, de usar profetas para falar com o seu povo. Então, vamos lá. 400 anos sem profetas. Olha o que aconteceu. Dúvidas, enganos, insegurança, domínios e esperança. Muita coisa aconteceu. Onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o Deus do juízo?
ninguém para responder. Essas são as questões que foram colocadas e não há ninguém para responder. Bom, lembra que eu falei, tudo que a gente estuda temos que utilizar a linha do tempo, a linha imaginária. Então, de Malaquias a Jesus, 400 anos. Nesse período aí ocorreu muitas coisas, cultural, política, econômica, social, mudança de governos. Muita coisa ocorreu em um período de 400 anos. Tenta imaginar o nosso Brasil, desde o descobrimento até hoje, quanta coisa mudou, quanta coisa piorou, quanta coisa... também tem muita coisa boa também que aconteceu no nosso Brasil. Agora a gente tenta imaginar um período de 400 anos sem Deus levantar um profeta para profetizar. Bom, outra pergunta que eu faço para vocês: quais as fontes do período interbíblico? Fontes. Aonde eu vou, pesquiso e eu tenho uma fonte segura que fala sobre esse período interbíblico de Malaquias a Mateus. Bom, pensou? Bom, primeiramente, meus irmãos, a Bíblia ela não está falando diretamente, mas indiretamente fala dos impérios, dos governantes que ia se levantar nesse período, né? O profeta Daniel, ele vai falar, Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, lembra a estátua? Cabeça de ouro, os medo-persas, o reino, o grego, Alexandre o Grande. Todo esse período foi profetizado por Daniel, tá? Daniel 8, Daniel 7, os 4 animais simbólicos, o leão tem o urso com as 3 costelas, que é os medo-persa, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, é o Alexandre o Grande. Depois da morte do Alexandre o Grande, os 4 generais. O capítulo 11 mostra claramente que esses generais, 2 deles fariam guerra, o reino do norte contra o reino do sul. Ptolomeu no Egito, no sul, e Seleuco no reino do norte, que é onde que ficou a região da Síria. Então, Daniel, a fonte bíblica, Daniel vai falar sobre esses impérios, esses governantes. Nós temos também o historiador Flávio Joséfo, tá? A CPAD publicou a História dos Hebreus, muito interessante. Ele narra, ele fala muitas coisas interessantes nesse período, tá? E os livros apócrifos também, tá? Os livros apócrifos, 1º e 2º Macabeus, comenta muito sobre esse fato. E tem também uma quarta fonte, que é os achados arqueológicos, os manuscritos do Mar Morto. Lembra? Nas cavernas de Qumran, fala sobre esse período. Então nós temos 4 fontes: a Bíblia, nós temos o historiador Flávio Joséfo, nós temos os livros apócrifos, alguns livros apócrifos, nós temos também a arqueologia, os manuscritos do Mar Morto. Então, 4 fontes aí para vocês pesquisar. Tá? Como eu falei, escritos bíblicos que faz referência a esse período. Tá? O profeta Daniel. Revelações do profeta Daniel que constam em seu livro são as principais fontes bíblicas de informação sobre esse período. Olha só, Daniel 2, 31 a 35, o sonho de Nabucodonosor, tá? Cada parte da estátua é um dos impérios mundiais que surgiram. O capítulo 7, a visão dos 4 animais.
cada animal é um desses impérios que vai ressurgir: Babilônia, Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. O capítulo 8, visando o bode contra o carneiro também. O capítulo 11, profecia da guerra entre o reino do norte e o reino do sul, os dois generais de Alexandre o Grande, Ptolomeu e Seleuco. É tremenda a precisão bíblica, tá? Aqui tem esse mapinha para vocês verem, fica mais interessante, tá vendo? Daniel 2, a estátua, tá? Cada parte da estátua representa um desses impérios. Os animais também, Daniel 7, cada animal representa os mesmos impérios. Daniel 8 e 9, tá? O bode representa a Grécia, e por aí vai, tá? Só para vocês verem como que a Bíblia é tremenda. Então, o período interbíblico nós podemos dividir em 4 períodos, tá? Período persa, 430 a 331 AC. Período grego, 331 a 167 AC. Período macabeu, 167 a 63 a.C. Período romano, 63 AC. Tá? Para ficar melhor, para vocês entenderem, olha aqui, misturando tudo, tá? Os 4 reinos, cabeça de ouro, leão, Babilônia, tá? Muito interessante, tá? A cronologia dos principais impérios apresentados pelo profeta Daniel, tá bom? Império Persa, tá? Então, lembra? Falei, o período interbíblico pode ser dividido em 4 períodos: 430 a.C. a 333 a.C. Então tá aí, o Império Persa. Lembra do Xerxes, Dário, lembra da Rainha Esther. Então, o período persa foi um período bom. Ciro, a política persa era uma política amiga, tá? Os persas dominaram o mundo desde 536 até 331. Ao contrário do que fizeram os assírios, os babilônios, os persas procuraram repatriar esse povo. Foi assim que Ciro permitiu que os judeus que voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Segundo Crônicas 36, 22 e Esdras 1, 4. A política persa era uma política amiga. Por exemplo, eles permitiam que os moradores voltassem para a sua cidade e adorassem a seu Deus e pagassem só tributos para eles. Então era uma política que abençoou os judeus, no sentido de os judeus voltaram para a sua terra e reconstruíram o templo. Foi aí, nesse período, que voltou o profeta Zacarias, o profeta Ageu, tá? Durante todo esse período foi permitido aos judeus observar suas ordenanças religiosas sem interferência. O governo da Judéia era exercido pelo sumo sacerdote, que prestava contas ao governo persa. Havia bastante liberdade e autonomia. Então, uma característica forte aí, o sumo sacerdote exercia o governo. É por isso que é importante vocês entenderem, por isso que o sumo sacerdote no Novo Testamento ele tem tanto poder, tanta influência, tá? Por outro lado, o cargo do sumo sacerdote passou a ser político e que posteriormente gerou muitos problemas. As lutas para ocupá-lo eram marcadas pela inveja, intriga e assassinatos. Então, teve aqui a extensão do Império Persa. Então, teve o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que o sumo sacerdote exercia um cargo político, além de religioso, mas o lado ruim que foi cobiçado e houve intrigas, mortes e assassinatos. Complicado.
Agora o período do Alexandre o Grande. Olha a extensão desse reino, tá? Profetizado por Daniel, tá bom? É importante vocês entenderem isso, tá? Daniel 8, Daniel 7, Daniel 2, tá? A extensão, o Alexandre Grande, ele venceu os Medo-Persas, tá? Só que o Alexandre, ele foi muito curto, né? Durante 12 anos. Ele morre aos 33 anos de idade, ele assume com 20 anos, vira imperador, mas com poucos anos, com pouco tempo, lembra que Daniel viu leopardo com 4 asas, voou rápido? Lembra que Daniel viu 4 cabeças? 4 cabeças? 4 generais. Olha aqui. O general Ptolomeu ficou com a parte do Egito depois da morte do Alexandre. O Seleuco ficou com a parte da Pérsia. O Lisimaco ficou com outra parte. O Cassandro. Então esses 4 feras aí eram os generais do Alexandre. Mas lembre sempre desses dois, tá? Seleuco e Ptolomeu. Jerusalém fica bem aqui, ó. Então vai ter várias guerras. O Ptolomeu, que fica parte do Egito, ele vai querer vir para cá. Basicamente quase 100 anos ficaram no poder, dominando. Então aqui a questão da Jerusalém. Outra hora era o Seleucos, vinha para cá querendo dominar o Egito. Então veja que Jerusalém, Israel ficava no meio, caminho. Importante vocês entenderem isso. Por várias vezes, tá? Esse vai vencer aqui, esse vai vencer aqui, ó. Daniel capítulo 11, Reino do Norte, esse aqui, ó. Reino do Sul. Daniel vai falar claramente. Vai ter hora que esse daqui vai dar, vai vencer, esse daqui vai ter outra hora vai vencer e por aí vai. Mas é importante vocês verem que Jerusalém ficava bem no meio, Israel bem no meio, caminho. Então mudava de governante constantemente, tá? Aqui os 4 generais, as 4 esferas aqui, ó, para vocês verem. Vai ter os descendentes deles, né, os sucessores. É importante vocês. Período grego, 331 a 167. Lembra que eu falei? 4 períodos para entender o período interbíblico. Até a segunda metade do século IV a.C., os grandes impérios mundiais tinham as suas bases na Ásia ou na África. Em 333, Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo, derrotou os exércitos persas estacionados na Ásia Menor. Então, a língua grega, o Alexandre vai expandir. De lá, passando pela Síria e Palestina, chegou ao Egito, onde foi recebido como libertador do domínio persa. Do Egito, Alexandre passou para a Babilônia e Pérsia, estendendo as suas conquistas até a Índia. Sua meta é implantar a cultura helênica, levando o mundo conhecido a experimentar uma espécie de globalização. Muito rápido as suas conquistas. O Alexandre o Grande, ele era filho do Filipe da Macedônia. Ela era estrategista militar, muito rápido, muito um guerreiro espetacular. Em cada país conquistado, determinava a construção de uma cidade que deveria servir de modelo para as demais. Era construídos bons prédios públicos, um ginásio para os jogos, um teatro. As pessoas eram estimuladas a adotar nomes gregos, vestir-se como os gregos e falar a língua grega. Aos poucos iam se estabelecendo uma língua mundialmente falada.
Alexandre tornou-se amigo dos judeus, preservou a cidade de Jerusalém, permitiu-lhe observar suas próprias leis. Ofereceu facilidades para se fixarem em Alexandria, cidade construída por ele em 331 no Egito, onde aos judeus foram concedidos privilégios comparáveis àqueles que gozavam aos súditos gregos. Então, Flávio Josefo ele menciona algo muito interessante que do sumo sacerdote Jason, que quando Alexandre o Grande foi para destruir Jerusalém, ele decretou, segundo Flávio Josefo, ele menciona que o sumo sacerdote se vestiu todo com as vestes reais, as vestes sacerdotais, jogaram bastante flores, abriu a cidade. Então, quando Alexandre o Grande chegou, ele foi recebido com muita honra, com aquelas vestes do sacerdote. Então, o Alexandre se inclinou, dobrou-se perante os sacerdotes, aonde os generais dele perguntaram por que ele estava se dobrando aos sacerdotes. Foi aonde ele mencionou que ele tinha tido um sonho daquela mesma forma que o Deus dos judeus teria mostrado para eles. E ele fala para o general que ele não está se dobrando ao sacerdote, mas o Deus dos sacerdotes. E é interessante que o Alexandre o Grande vai perguntar para o sacerdote por que isso, por que aquilo, e aonde o sacerdote vai falar que na Bíblia do Deus, a palavra do Deus de Israel falava sobre ele. E aonde está falando? Livro do profeta Daniel. E também dos seus generais. Interessante, né? Então o Alexandre o Grande ficou encantado com isso e fez amizade com o povo judeu. Só pagavam tributos e não encrencou com o povo judeu, não. Mas vocês veem como que Deus falava? Vocês veem que há uma menção histórica que Deus falava. Deus, não de forma profética, levantando um profeta, mas Deus falava. Deus tem inúmeras formas de falar. Período grego. Assim, muitos deles ficavam fascinados pela cultura grega, e se a idolatria foi pedra de tropeço no período pré-exílico, a cultura helênica o foi nesse período. Muitos tentaram adaptar a fé à filosofia grega, por outro lado, outros resistiram ao helenismo, dedicando-se a grande afinco ao estudo da lei. Então, a influência grega foi muito forte. Foi muito forte. Lembra que porque o Novo Testamento vai ser escrito em grego? Era o que é o equivalente hoje ao inglês, né? Inglês foi expandido de tal maneira que Alexandre morreu em 323 AC, aos 33 anos de idade, na Babilônia. Depois de um período de 20 anos de lutas e incertezas, seus generais dividiram o império em algumas regiões. Então, contexto cultural e literatura judaica nesse período. Muitas obras foram escritas no período interbíblico, entre 200 AC a 200 depois de Cristo. A tradição oral recebeu a forma escrita, né? É o Talmud. O Talmud, que era formado, é o livro de a Mishnah, repetições, tradições judaicas. Segundo os judeus é a segunda Torá. Então vai surgir muitos livros apócrifos e também vai ter a tradução da Septuaginta, 285, na cidade de Alexandria. O Ptolomeu Filadelfo vai traduzir, vai solicitar que me mandem 70 sábios judeus para traduzir do hebraico para o grego. Então teve muitas coisas, como eu falei aqui, a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego em Alexandria. Teve as principais instituições judaicas, né? O Sinédrio,
que era o Supremo Tribunal Religioso dos judeus. As sinagogas, vai surgir várias sinagogas, a grande sinagoga, muitas sinagogas irão surgir nesse período. E mais para frente o Herodes o Grande vai aumentar, né, o templo. Então as instituições principais são essas, né? Grupos políticos e religiosos no tempo de Jesus. Saduceus estava ligado à vida no templo, em sua maioria homens ricos, e não acreditavam na existência dos anjos, era a maioria no sinédrio. Características deles: mundanismo, secularismo e materialismo. Fariseus conferia igual valor às tradições dos anciões, as escrituras sagradas, eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e por isso a maioria dos escribas pertencia a esse grupo. Legalismo, característica: legalismo, hipocrisia, aparência. Essênios entendia que a vida urbana e religiosa dos judeus da sua época era mundana, vivendo isolados, buscando uma espiritualidade de vida elevada. Característica: ascetismo, misticismo. Os achados arqueológicos nas cavernas de Qumran tudo leva a crer que era uma biblioteca dos essênios. E outra questão curiosa também, alguns comentam que João Batista era desse grupo aí, tá? Os Zelotes acreditavam que a submissão a Roma fosse traição a Deus. Era o terror dos soldados romanos, já que as suas incursões eram realizadas sobre o manto da noite. Característica: era um grupo terrorista, os Zelotes, e tinha um discípulo de Jesus que era ex-Zelote. Características: violência, revolta, rebelião. Os herodianos tinham característica de agremiação partidária, apoiando a dinastia dos Herodes, que devia seu poder às forças romanas de ocupação. Características: interesses políticos. Então esses são os principais grupos religiosos e políticos aí que vão surgir justamente nesse período, tá? Falando um pouquinho sobre agora os dois generais do Alexandre o Grande, Ptolomeus e os Seleus. Sob o domínio dos Ptolomeus, reis egípcios, os judeus viveram em paz. Os que moravam no Egito construíram sinagogas. Os judeus de Alexandria traduziram para o grego as escrituras do Velho Testamento. Os sumos sacerdotes continuaram governando a terra como período persa, entendeu? Então a mesma coisa, não alterou em nada. No domínio dos Ptolomeus, os sumos sacerdotes continuaram governando a terra como período persa. Então o sumo sacerdote ele era poder religioso e poder civil, executivo, né? Os Seleus, olha a data aqui, ó, os Ptolomeus, de 301 a 198, um século praticamente, um século. O sacerdote sendo poder religioso, poder religioso e poder executivo, né? Então poder civil. Então olha o tanto poder que os sumos sacerdotes tinham. Por isso que no Novo Testamento eles querem, né, isso aumentar o poder, tá? Um século de poder. Os Seleucidas, 198 a 167 AC. Antíoco III o Grande conquistou a Palestina em 198 AC. Lembra? O Seleucidas III, ele era o bisneto do grande general. Então assim, já era o terceiro já. Então assim, os sucessores, os filhos queriam tomar as conquistas dos pais que eram generais, tá? Surgiram conflitos entre o partido helenista, liberais, e os judeus ortodoxos conservadores. Acabou-se a paz. Antíoco Epifânio marchou contra Jerusalém, profanou o templo, oferecendo uma porca em seu altar, suspendendo o sacrifício diário, construiu um altar ao deus Zeus, pai dos deuses e dos homens. Então esse Antíoco Epifânios, ele é chamado o anticristo do Antigo Testamento. Ele é chamado, comparado a Nero, comparado a Hitler,
porque ele vai tentar acabar com a religião judaica, ele vai profanar o templo, ele vai fazer tudo que, né, o anticristo ele não era, mas o espírito anticristo com certeza atuou. Ele fez os judeus comer carne de porcos, os judeus que não comia, ele matava sob pena de morte. Ele queimou vários rolos da Sagrada Escritura. Então realmente ele tacou o terror mesmo. É importante vocês lembrarem de Antíoco Epífanes, que devido ele até 167, devido ele fazer isso, profanar o templo, vai surgir a revolta de um grupo de sacerdotes, tá? Da família, que ele vai fazer? Escravizou mulheres e judeus, destruiu todas as cópias da escritura que encontrou e torturou os judeus visando obrigá-los a renunciar à fé. Os judeus ficaram divididos entre os helenistas e os ortodoxos, fato que gerou a revolta dos macabeus, um dos passos mais heróicos da história de Israel. Então, devido ao comportamento desse rei Seleucida, Epífanes IV, ele, devido ao comportamento anticristo dele, vai surgir uma revolta. Um grupo de sacerdotes da família de Matitias, Macabeus quer dizer martelo, né? Então Judas Macabeus vai liderar, era um dos filhos de Matitias, ele tinha alguns irmãos. Judas, apelidado de Macabeu, que quer dizer martelo, liderou os judeus contra os seleucidas e conquistaram boa parte da cidade de Jerusalém no ano 164, purificando e reedificando o templo. Judas Macabeu acompanhou em si a mesma autoridade sacerdotal e civil. Entendeu? Então, nesse período também, os Macabeus vai liderar, usar a autoridade sacerdotal e civil, religiosa e civil. Vejam só, tanto no período dos Ptolomeus, mais de um século, o sacerdote vai utilizar de poder religioso e poder civil. Na época dos Macabeus também, ele vai utilizar poder religioso e civil. Na época dos persas, poder religioso e civil. Então, você vê como que o sacerdote, agora na época dos Macabeus, o povo judeu dividido entre os fariseus, lei judaica e saduceus helenistas entrou numa guerra fria. Havia insatisfação entre o povo devido à corrupção e brigas entre os membros da família real dos Macabeus. Então, assim, o período macabeu de 167 a 63 ele vai ter vários irmãos do Judas, família de sacerdotes, que vai liderar. Era a família de sacerdotes. Porém, teve várias brigas entre eles, né? Guerra civil. E isso, um povo dividido, não vai muito para frente. Então a gente vai chegar no ano 63, a Roma já estava surgindo, né? O general Romano Pompeu tomou Jerusalém, né? Em 63 AC. Após um cerco de mais de 3 meses, Pompeu tomou a cidade, massacrou o sacerdote e penetrou até o Santo dos Santos, satisfazendo sua curiosidade, sem todavia tocar nos tesouros do templo. Todavia, os judeus nunca o perdoaram por esse sacrilégio. Então, daí vai se iniciar, tá? O Império Romano. Então, aí o sumo sacerdote não tinha mais tanto poder, por isso que teve a parte boa também, né? Palestina, quando Jesus nasceu, governada pelos romanos, governo estável, forte, poderio militar em Jerusalém, boas estradas, rotas marítimas de quase 1.000 km, de 100.000 km, uma língua universal, o grego koiné, grande corrupção moral, miséria e pobreza, confusão espiritual, mistura de muitas religiões e ocultismo. 63, período romano AC. Este Herodes, na verdade, o Império Romano tinha colocado o Antípate, que era pai do Herodes, que era o governante dessa regiãozinha, né? Então, a Herodes o Grande, depois da morte do Antípate, Herodes ele começa
a ser o rei, governante. Só que os Herodes era idumeu, ele era da descendência de Edom. Então, por isso que os judeus eles odiavam, os edomitas odiavam. Então, e esse rei Herodes, ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente, fez muitos edifícios, ampliou o templo. E só que esse Herodes era muito desconfiado. Esse Herodes teve 10 mulheres, ele era um assassino, né? Mandou matar várias das suas mulheres, mandou matar seus filhos, mandou matar a sogra. Quem que ele desconfiasse que ia tomar o trono, ele mandou 2 filhos para Roma aprender, estudar. Quando eles voltaram, alguém falou que poderia esses meninos tomar o trono dele e mandou matar os 2 meninos. É incrível, né? Então, a esposa. Então, por isso que lá em Mateus 2 fala que quando ele descobriu que haveria de nascer um rei, um menino, ele não hesitou, mandou matar todas as crianças. Então já era comum na vida desse Herodes aqui, um assassino, então da pior espécie, né? Então aqui nós acabamos, meus irmãos, tá? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.